Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa disciplina de Administração Financeira. Hoje, para a gente falar em específico, pessoal, sobre o sistema de amortizações constantes. Então, esse vídeo ele vai dar sequência nos sistemas de prestações, nos sistemas de amortizações. Para isso, então, pessoal, seria muito interessante vocês já tivessem acompanhado todos os demais vídeos que a gente já tem falado sobre sistema de amortização. Por quê, pessoal? O sistema de amortização constante, então, ele vai possuir algumas características que vão diferir do sistema de prestação constante, que é interessante a gente fazer o paralelo posteriormente. Então, pessoal, como a gente consegue ver, o sistema de amortização, então ele vai seguir a mesma característica do que a gente já tem falado. A única diferença é que, então, para esse sistema, então, vai ser acordado que as amortizações possuem igual valor durante toda a série de amortização. Observe o primeiro exemplo aqui, pessoal. Então, digamos então que um empréstimo de R$5.000 ele foi feito para ser pago em 4 parcelas mensais iguais pelo sistema de amortizações constantes. Se a gente tiver uma taxa de juros de 2% ao mês, como é que então vai ficar a planilha desse sistema? Então observem que, se eu tenho amortizações constantes, é a mesma coisa então que eu pegar o valor do meu saldo devedor para minha dívida, dividir então de acordo com o total de períodos que eu tenho para essa operação. Então nesse caso eu sei que R$5.000 dividido por 4 períodos, ele vai ter que me devolver então um valor de R$1.250 durante 4 períodos. Então, o que vocês conseguem observar aqui, pessoal, o que a gente já tem falado, por exemplo, é que se a gente quiser preencher as demais informações, elas vão permanecer quase inalteradas com relação ao sistema de prestação constante, porque quando a gente fala sobre juros, a gente sempre vai estar falando que os juros vai ser com base no saldo devedor do período anterior. Então, se eu tenho essa operação em uma taxa de juros de 2% ao mês, então eu pego o saldo devedor do período anterior, multiplico por 2%. Então eu sei que na primeira ocasião, eu tenho que na primeira parcela eu tenho juros de R$100. Prestação continua sendo de igual maneira no sistema de amortização constante. Eu tenho que prestação é igual a amortização mais o valor dos juros. Então, no caso, o que a pessoa tem que pagar para liquidar essa dívida, então é o valor que ele vai ter que amortizar da dívida mais os juros do período. Então, nesse caso, 1.350 é o valor da prestação no primeiro período. O meu saldo devedor, então, vai ser o valor do saldo devedor do período anterior menos o valor da amortização. E isso se perpetua durante todas as operações. A amortização permanece sendo constante, os juros é com base no saldo devedor do período anterior e a prestação vai ser o valor da amortização mais o valor dos juros. Ok, pessoal? Dessa maneira, então, a gente consegue finalizar a forma de resolver e montar uma planilha, porque todos os períodos eles vão ser iguais. Então, nesse caso, pessoal, deixa eu finalizar aqui. Então, eu tenho que, ao final do período, eu consigo, então, amortizar a minha dívida de R$5.000, liquidar os juros da operação e, dessa maneira, eu consigo finalizar a minha planilha. Então, observem que, se vocês quiserem resolver essa planilha dessa maneira, então o passo a passo está logo aqui à direita. Ok, pessoal? Pausem o vídeo se vocês tiverem alguma dúvida e observem cada um dos elementos que fazem a composição de cada uma das prestações. Ok? Então, pessoal, dando sequência, observem que ali no exemplo anterior a gente fez um exemplo sem carência. Então, nesse caso, como a gente já tem mencionado, quando existe a possibilidade da pessoa usufruir de um benefício e não necessariamente liquidar ou começar a fazer pagamentos a partir do momento da aquisição dessa operação, então é possível que a empresa ofereça esse benefício para o cliente com a possibilidade então de um plano de carência. O que isso significa então? Que um empréstimo, por exemplo, de R$5.000, ele vai ter que ser pago em 4 prestações, mas nesse caso a empresa oferece uma carência de 2 meses. Nesse caso, os juros são
são os únicos elementos que precisam ser pagos durante esse período de carência. Então, um sistema de amortização constante com carência, levando em consideração juros sendo pagos nesse período de carência, ele deve ser feito da seguinte forma. Então, se a gente está falando que os 2 períodos iniciais eles são períodos de carência com pagamento dos juros, então eu sei que durante esse período eu vou ter que pagar 2% de juros, sempre com base no saldo do período anterior. Então a minha prestação, que é a amortização mais os juros, para esse período de carência é a única coisa que eu pago, é o valor dos juros. O que nesse caso ele não vai assumir nenhuma mudança de valores no meu saldo devedor. Então dessa maneira eu sei que durante os 2 períodos de carência, eu permaneço com o meu saldo devedor de R$5.000, porque eu não faço a capitalização dos juros durante esse período, certo? Então, observem que o sistema então de carência são os 2 períodos iniciais e a minha série de pagamentos acontece nos próximos 4 períodos. Então, aqui eu sigo a mesma forma como eu resolvi da maneira anterior. Então, a minha amortização ela vai se dar pelo sistema de amortização constante. Então, eu pego esse valor, divido por 4 períodos. Então eu tenho que a minha série de pagamento vai acontecer em 4 períodos iguais, no valor de 1.250. Os juros permanecem também sendo da mesma maneira, 2% com relação ao período anterior. E a minha prestação, de igual maneira, eu faço a amortização mais os juros. Então, dessa forma, pessoal, eu consigo resolver o exercício e finalizar colocando o valor do saldo devedor para cada um dos períodos. Ou seja, até o final do 6º período, eu tenho então a minha dívida liquidada, amortizada totalmente. Uma observação que eu faço aqui, pessoal, prestem atenção então que como não houve amortizações no período de carência, o saldo devedor ele permaneceu inalterado, da mesma forma que os juros eles não foram capitalizados. Essa então é a principal característica, dado esses elementos, para compor essa tabela. Então, nesse caso, eu tenho um período de carência onde eu não faço a capitalização dos juros, fazendo o pagamento dos mesmos durante esse período de carência. Depois, a minha série de pagamentos permanece, então, de igual maneira. Ok, pessoal? Por fim, o sistema de amortização constante com carência e fazendo a capitalização desses juros durante o período, então aqui eu tenho uma diferença que eu preciso destacar e ponderar com vocês. Observem o seguinte. Então, se eu estou falando que os juros eles vão ser acumulados, ou vão ser capitalizados durante esse período, então eu calculo o valor dos juros e esse valor, então, ele vai agregar ao valor do meu saldo devedor. Ou seja, o que eu tenho que pagar ao final do primeiro mês, então, é o valor do saldo devedor inicial, mais os juros do período de R$100. Ou seja, eu acumulo, então, o valor de R$5.100. O valor da amortização e prestação são inalterados, já que eu não pago nada. E, então, como a gente está falando de juros compostos, eu estou acumulando no valor de R$5.100 mais uns juros de 2%. Ou seja, ao final de 2 períodos de carência, eu tenho R$5.100 mais R$102. Ou seja, eu começo então a operar, a fazer a série de pagamentos da minha dívida com um valor de R$5.202. Ok, pessoal? Aqui, então, eu resolvo da mesma maneira, só que levando em consideração o valor do meu saldo devedor para esse período. Então, eu começo fazendo a amortização, então, como é um sistema de amortização constante, eu pego o valor de R$5.202 e divido por períodos iguais em 4 prestações. Ok, pessoal? Então, o que antes me daria uma prestação de R$1.250, então eu acumulei esses juros no valor das minhas amortizações, então eu tenho R$1.300,50 para amortizar nos próximos 4 períodos. Os juros, então, permanecem sendo da mesma maneira, 2% sobre o saldo devedor do período anterior, e a prestação também, amortização mais juros. Ok? Saldo devedor, mesma coisa,
sempre com base na amortização e o saldo devedor do período anterior. Então, assim, eu consigo também resolver e montar a tabela com base no sistema de carência com capitalização dos meus juros. Dessa forma, então, pessoal, eu consigo montar e perceber a diferença fazendo um comparativo, então, que as minhas prestações elas aumentaram porque eu tive o acúmulo dos juros ao meu saldo devedor do período de carência. Ok, pessoal? Então aqui observem que quando houver a capitalização dos juros no período de carência, o saldo devedor com os juros capitalizados deverá ser utilizado para o cálculo do valor da amortização e na elaboração da planilha. Então, pessoal, aqui eu gostaria de deixar um destaque da seguinte maneira. Prestem atenção que, pelas características que a gente já viu sobre o sistema de amortizações constantes, ele vai ter características diferentes do sistema de prestações constantes, porque o sistema de amortização constante, a gente não consegue realizar o cálculo pela HP da mesma maneira que a gente realiza o cálculo pelo sistema de prestações constantes. Sempre quando a gente utiliza aquelas funções f, a morte, no sistema de amortização constante a gente não consegue. Então, de alguma forma, a gente tem que entender as principais características do sistema de amortização constante e resolver a partir daí. Então, vamos tentar fazer um exercício para tentar, então, entender essas características por fim. Observe, então, o primeiro exercício aqui, pessoal. O exercício diz o seguinte: um financiamento, então, de R$36 mil, sem carência, deverá ser amortizado em 6 pagamentos mensais pelo sistema SAC. Levando em consideração uma taxa de juros de 2%, ele quer saber, então, como é que a gente constrói a planilha. Aqui, pessoal, eu gostaria de destacar os principais pontos que a gente já tem mencionado, inclusive no vídeo anterior sobre sistema de prestações constantes. Então, pessoal, essas são algumas características que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala sobre o sistema SAC. O sistema SAC, então, a gente tem a mesma forma de resolução dos juros, a gente faz com base no saldo devedor do período anterior multiplicado pela taxa de juros. A amortização, então, ela vai ser constante através do cálculo do saldo devedor no período zero, dividido, então, pelo período da série de pagamentos. Então, essa aqui é uma informação muito importante. Quando a gente fala, então, digamos que existe uma operação com carência, o período de carência não conta no período de amortização, somente quando quando a gente fala sobre a série de pagamento. Então, nesse exercício, a gente fala, então, que existem 6 pagamentos mensais. Então, eu vou dividir o saldo inicial de R$36 mil dividido por 6 períodos mensais. O que nesse caso, então, se eu fizesse o cálculo, deixa eu montar a planilha primeiro para colocar o valor aqui embaixo. Então, eu tenho essas mesmas características: período, saldo devedor, amortização, juros e prestação. Então, eu tenho que são 6 períodos, então eu começo pelo período zero, para demonstrar, então, qual que vai ser o valor inicial, mais 6 períodos iguais. Então, eu tenho esse mais um. Isso, agora sim. Faltou o último período, então, agora sim. Então, nesse caso, deixa eu copiar uma fórmula aqui. Tá, agora vai dar certo. Isso. Então, o saldo devedor inicial é no valor de R$36 mil. Então, no começo, eu não faço nada. Eu começo a pagar, então, a partir do primeiro período. Então, nesse caso, eu tenho que lembrar que o sistema de amortização constante, então, eu vou pegar o saldo devedor do período inicial, divido pela quantidade de períodos. Então, eu sei que durante 6 meses eu vou amortizar o valor de R$6 mil. E isso aqui se perpetua até o final da série de pagamentos. Os juros é o valor do saldo devedor do período anterior multiplicado pela taxa de juros, que nesse exemplo é de 2%. Então, eu vou pegar esse valor e fazer isso para cada um dos períodos. A prestação é o valor da amortização mais o valor dos juros. Então, nesse caso, no primeiro período, R$ 6.720. O meu saldo devedor do período anterior menos o valor da amortização. Então, nesse caso, a forma como eu resolvi a primeira prestação se iguala para todos os outros períodos. Então, se eu fizesse de novo, só para a gente ter uma ideia, juros
saldo devedor do período anterior, multiplicado então pela taxa de 2%. Prestação vai ser o valor da amortização mais o valor dos juros. E o saldo devedor vai ser saldo devedor do período anterior menos a amortização. E isso se repete para todos os períodos até eu zerar o último saldo da minha série de pagamentos. Então, pessoal, é assim que a gente resolve para fazer a criação de uma planilha pelo sistema de amortização constante. Algumas características que é importante a gente destacar aqui no final desse vídeo. Percebam que, diferentemente do sistema de prestação constante, então as minhas prestações elas vão ser variáveis, porque eu tenho diferenças no valor dos juros. De novo, pessoal, o valor dos juros ele decresce porque o meu saldo devedor ele vai decrescer até zerar no último período. Então, os juros ele vai ser decrescente, igual que a minha prestação. A minha prestação ela vai ser decrescente, mas a minha amortização ela vai ser igual durante todos os períodos. Então, comparem no vídeo de prestação constante e vejam as principais diferenças. Depois, voltem aqui e coloquem um resumo. Quem conseguir, pessoal, coloquem um resumo aqui nos comentários para eu pelo menos saber se vocês estão acompanhando a disciplina de uma forma correta. Ok, pessoal? Então, a princípio é isso, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, deixem aqui então na seção de comentários desse vídeo. E daí vamos aumentando o nosso conhecimento em sistema de amortização. Pessoal, agradeço muito a participação de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!